Deixa eu tirar o som aqui. Pronto, professor, pode começar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso 16º Encontro de Professores de Contabilidade. É muito bom estar com vocês de volta, ainda nesse formato remoto, mas com uma vantagem que a gente pode ter a participação de pessoas do Brasil inteiro, né? Eu mandei um e-mail para vocês esses dias, o evento teve interesse de diversas pessoas do Brasil, diversos professores, profissionais do Brasil inteiro. Nosso encontro tem como tema esse ano a questão do meio ambiente. A gente está tendo diversas discussões, o tema ESG tem crescido, a participação da contabilidade na divulgação de informações contábeis. Então, com certeza, esse era o tema principal do nosso tema hoje. Como em outros anos que a gente desenvolve o Encontro de Professores, a questão da saúde do docente volta à tona, né? A gente já trouxe uma professora da fonoaudiologia para falar da questão da voz. Durante a pandemia, a gente trouxe uma professora lá do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, a professora Elaine, para falar da questão da postura, né? Que a gente ficou aquele senta, levanta, né? Ou seja, ficando torta nas nossas salas. Então, a professora Elaine discutiu esse aspecto com a gente. E esse ano, nós vamos fazer a discussão da questão do burnout, que é será que é uma doença? Será que é um problema psicológico? Vamos descobrir com o nosso palestrante, o Medanha. E, no futuro, né, na questão da tecnologia, a questão do metaverso tem crescido muito. E aí, como é que vamos trabalhar essa questão no ensino? Como é que as instituições de ensino vão ter que se preparar para isso? E para isso a gente vai trazer o Marcel, que é um profissional especializado nessa questão de desenvolvimento de materiais para a instituição, e o professor André Aquino, que era professor nosso aqui da casa, hoje é professor da EASH, que tem um grupo de pesquisa só sobre a questão do metaverso, e ele vai fazer também um pouco de discussão com a gente como essa adaptação ao processo de ensino, não só da contabilidade, né, mas ao processo de ensino de maneira geral. Na primeira apresentação da professora Mariana e da professora Maísa, antes da gente começar aqui a apresentação delas, Fernando, vou pedir aqui, deixa eu colocar aqui no chat depois, o Fernando já colocou, tem no chat aqui um endereço de um formulário que as professoras Mariana e Maísa pediram para quem puder ir preenchendo, né, para a gente depois fazer debatendo o resultado conforme elas forem discutindo, a gente vê o resultado desse questionário de vocês. Bem, só recordando, o evento é organizado, né, pelo programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade aqui da FER de Ribeirão Preto e pelo Departamento de Contabilidade. Então, para esse começo, eu queria só fazer uma abertura inicial, chamar o professor Carlos Bonacin para as suas considerações iniciais. Você passa ele, Fernando? Pode falar. Pode falar, Bonacin. Muito obrigado, professor Cláudio. Aqui cumprimento todos aí da mesa, presencial e virtual. Mais uma vez é uma satisfação participar desse evento. O Departamento de Contabilidade encoraja demais ações como essa amplitude, né, Cláudio, de debater problemas viscerais, né, da questão da saúde dos docentes também envolvidos nesse processo aí de retomada das atividades nesses formatos alternativos. E, claro, essa discussão sobre o futuro, né? Então, gostaria de parabenizar a todos, a todas. Né? É uma satisfação ver uma mesa composta aí pela professora Maísa, né? Que foi minha professora, por dois colegas aí que fizeram graduação, contemporâneos meus, né? Envolvidos aí nessas discussões de extrema importância com o contorno aí da contabilidade como ferramenta de solução, ferramenta para transpor aí barreiras. Desejar a todos aí um excelente evento e parabenizar o professor Cláudio em nome aí da CCP e de todo o programa de pós pela realização desse evento. Muito obrigado e um bom evento a todos. Obrigado, Carlos Bonacin, professor Carlos Bonacin. Bem, e o evento também é organizado pelo programa de pós-graduação. O nosso coordenador, o professor Marcelo Botelho, alguns de vocês sabem, né? Ontem, esse final de semana, a gente teve esses dias agora
o congresso da Ampiconte, né? O professor Marcelo Botelho é um dos diretores da Ampiconte. Ele está no caminho entre Foz do Iguaçu e Ribeirão, não pôde estar presente, mas nós pedimos para a professora Maísa, que é membro também do programa, para falar alguma coisa sobre o programa aqui. Obrigada, professor Cláudio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço a presença de todos. Agradeço também a coordenação do programa pelo convite que me foi feito para participar dessa mesa, que vai tratar de um assunto que eu considero que é muito importante, já há bastante tempo, é bastante significativo, né? Relevante para o nosso curso de contabilidade, e que agora ganhou uma força maior no mercado, né? Então, como o professor Cláudio antecipou, o professor Carlos Bonacin também, esse evento, o Encontro de Professores, ele teve início lá em 2006, né? Fico muito contente em saber que 16 anos depois ele ainda continua ativo, né? Eu participei da criação dele, colaborei com a criação dele, e ao longo dos anos a gente tem percebido que ele mantém a sua finalidade de encontrar os professores, né, de promover o encontro de professores e a discussão, a troca de ideias, no sentido da gente crescer juntos, né, fazer com que a profissão tenha uma maior expressão, né, uma maior homogeneidade no que diz respeito ao acompanhamento da dinâmica do mercado. O programa de pós-graduação mantém esse evento porque entende que é interessante para a comunidade de uma forma geral, como também para os seus alunos, para os seus egressos, né? O programa de pós-graduação ele começou em 2007, na verdade, um ano depois do nosso primeiro encontro de professores. Hoje nós mantemos aí o curso de mestrado e o curso de doutorado, né? Estamos com nota 5 lá na avaliação da CAPES. Temos como duas áreas principais, a área de contabilidade financeira, ou contabilidade para usuários externos, e a contabilidade gerencial, ou contabilidade para usuários internos. Paralelo a isso, e não menos importante, nós temos tido desenvolvimento de pesquisas, né, na área de ensino, as quais têm, de uma certa forma, sido fortalecidas e ajudado bastante no desenvolvimento e manutenção desse evento, o Encontro de Professores. Nosso processo de seleção ele é anual, e ele se inicia entre o final do ano e nesse ano, excepcionalmente no início do ano que vem, como os resquícios aí das adaptações que a gente teve que fazer em função da pandemia. E aproveito a oportunidade para convidar todos, né, que estejam interessados em participar, seja do mestrado, seja do doutorado. Convido a consultarem aí a nossa página na internet, que é www.fearp.usp.br/ppgcc, e lá vocês vão ter as informações sobre o processo seletivo e serão muito bem-vindos aqui para estarem conosco, seja para conhecer o programa, ou seja mesmo para participar deles após a aprovação como alunos, tá certo? Então, em nome do programa de pós-graduação, a pedido do professor Marcelo Botelho, o atual coordenador, eu agradeço a presença de todos e também ao professor Cláudio pela organização do evento esse ano com o mesmo brilhantismo e dinâmica de períodos anteriores. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao professor Cláudio. Obrigado, Maísa. Vou pedir novamente, o pessoal colocou aqui o link do formulário que as professoras Maísa e Mariana pediram para vocês preencherem. Elas vão discutir uns temas e a gente vai ver as respostas daquilo que vocês estão colocando para a gente ver como é que os profissionais têm pensado nesses aspectos que elas vão trazer aqui. Bem, então, sem mais delongas, né? Já são exatamente 2h15. Eu não sei como é que vocês duas se organizaram. Mariana. Então, Mariana primeiro. Você quer ficar aqui no meio, Mariana? Você fica aí mesmo? Dá para ver todo mundo aqui. Vou passando aqui. Tá bom, tá bom. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer participar novamente do Encontro de Professores.
Eu estava lembrando com a professora Maísa que a última vez que eu participei do encontro aqui, né, da mesa debatendo, foi justamente para discutir a inserção do conteúdo de contabilidade internacional, né, que naquela época era contabilidade internacional, na estrutura dos cursos de ciências contábeis, né, como é que a gente poderia fazer isso e como é que a gente vinha fazendo aqui na FEA de Ribeirão. E agora a gente tem aqui um novo tema que, particularmente, eu acredito que a gente vai ter que inserir também na nossa grade, né, nas grades dos cursos de ciências contábeis. E o que a gente se propôs a falar aqui é um pouquinho de como é que está essa discussão agora, né, e principalmente apresentar 2 pronunciamentos que já passaram por audiência pública e que logo devem vir aí no formato de pronunciamento para relatório de sustentabilidade. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essas iniciativas da IFRS. Eu vou começar apresentando o contexto da criação desses 2 pronunciamentos, vou falar um pouquinho de um dos pronunciamentos e a professora Maísa vai falar um pouquinho do segundo pronunciamento. Antes de começar a falar do pronunciamento em si, né, vocês estão vendo que no material aqui nos slides a gente tem, além do logo da faculdade, o logo do grupo de pesquisa, né, do INCONT, que é um grupo de pesquisa aqui da FEA, né, que hoje já tem diversas universidades que participam aqui também, e que é coordenado pela professora Maísa e pelo professor Silvio Nacal, e que é um ambiente muito importante para a discussão, e a gente vem discutindo esse assunto, inclusive discutindo essas normas dentro desse ambiente, que traz para a gente um aprendizado muito grande. Então, quem quiser participar também, fique à vontade. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho sobre esse contexto, né? Por que contabilidade está junto com sustentabilidade? A sustentabilidade já vem conversando com a contabilidade há muito tempo, né? Essa é uma linha de pesquisa já antiga, algumas pessoas, né, como por exemplo a professora Maísa, entre outros nomes, né, na área, inclusive eu também, nós já pesquisamos essas 2 áreas em conjunto já há algum tempo. Mas essa sigla, né, ESG, cresceu bastante nos últimos 2, 3 anos, e isso vem ganhando força e tomando um formato um pouco diferente, né? E sobre esse formato um pouco diferente que a gente vai conversar hoje. Nós começamos lá em 2020 a discutir esse formato um pouco diferente quando a Fundação IFRS, né, que a gente já conhece por emitir os padrões contábeis, né, os padrões de contabilidade, a Fundação IFRS perguntou para a comunidade se eles também deveriam se envolver com as discussões relacionadas a reporte de sustentabilidade. Até então, a gente já tinha algumas organizações, né, da sociedade civil que discutiam isso, que tinham diretrizes bem fundamentadas para emissão de relatórios relacionados à sustentabilidade, mas o IFRS consultou a comunidade e a comunidade respondeu que sim, que a Fundação IFRS deveria se envolver com isso, seja criando outra instituição ou não. Isso foi discutido dentro da IFRS e em 2021, no final de 2021, foi criado um novo board, né, um novo conselho, que é o ISSB, que é o Conselho Internacional para Emissão de Padrões de Sustentabilidade. O ISSB teve um desenvolvimento bem rápido logo no começo e inclusive com a emissão desses 2 pronunciamentos que a gente vai discutir aqui hoje. Então, em 2020 houve a consulta, em 2021 é criado esse órgão, que é o ISSB, e ao mesmo tempo foram formadas algumas parcerias, né, que depois acabou virando um processo, né, eu brinco que é um processo de fusões e aquisições dentro dessas organizações, né, claro que é uma brincadeira, não é exatamente isso, mas houve sim uma espécie de incorporação de algumas dessas organizações, né, ou pelo menos da proposta delas pelo ISSB.
Então, em 2021, formando essas parcerias, a gente tem aqui, né, eu tenho uma sopa de letrinhas, são muitas siglas, né, então eu gosto desse material da PwC, que mostra um pouco sobre como é que essas instituições se uniram, né, se juntaram forças para tentar ter um padrão de reporte de sustentabilidade que seja confiável, que seja útil para a tomada de decisão. Então, esse slide, ele mostra um pouco, né, essa junção do relato integrado com o SASB, formando uma outra instituição, que depois também se junta com o CDSB, né, que já era uma iniciativa do Carbon Disclosure Project, então a gente já tem ali algumas instituições se juntando e elas todas depois entram no ISSB e passam a divulgar, né, junto com a Fundação IFRS. A Fundação IFRS conseguiu apoio, né, um acordo de trabalhar junto, né, do GRI, que é uma organização bastante conceituada em emissão de relatório de sustentabilidade. Todo mundo que já estudou um pouquinho só, já trabalhou um pouquinho só com relatório de sustentabilidade, já conhece a GRI. E a TCFD, que foi uma força-tarefa, né, que foi falar sobre disclosure especificamente de informações relacionadas a clima, né, impacto das companhias no clima. E aí há uma força muito grande dessa iniciativa da IFRS, porque instituições que já vinham discutindo o relatório de sustentabilidade há bastante tempo se uniram para que a gente tenha um único padrão, né, um padrão de reporte que seja útil para a tomada de decisão. E claro que tudo isso também traz uma série de discussões e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui. Logo já no final de 2021, comecinho de 2022, a Fundação, né, IFRS, por meio desse board, o ISSB, emitiu 2 documentos para consulta pública, que foram chamados de IFRS S1 e IFRS S2, né? Então, documento IFRS, mas de sustentabilidade. Então, o primeiro e o segundo de sustentabilidade. O primeiro, ele tem um formato parecido com a estrutura conceitual, e o segundo falando especificamente de clima, inclusive baseado em uma norma do SASB, né, em um documento do SASB que já existia. E aí, em 2022, né, no meados de 2022, aqui no Brasil, a discussão sobre a criação de um comitê brasileiro para a discussão de sustentabilidade, e foi criado, então, paralelo ao CPC, mas basicamente usando a mesma estrutura, o Comitê Brasileiro para Pronunciamentos em Sustentabilidade, o CBPS, né, que vem crescendo também nessas discussões de sustentabilidade. Tem inclusive alguns eventos bem interessantes públicos no YouTube. A gente, como o Cláudio já disse, montou aqui uma enquete só para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, né, para fomentar a discussão. Então, essa é uma das perguntas, a gente colocou as 3 perguntas aqui na apresentação, até para entender um pouco sobre como é que isso vem sendo tratado nos cursos de vocês e também o que vocês pensam sobre esse assunto. O Cláudio já divulgou, não vou ler com vocês aqui a enquete. Já? Acho que a gente pode fazer todos os resultados no final, tá Cláudio, bom, pode ser? Pode assim ser. dá tempo de quem não entrou ainda entrar. Bom, então eu vou começar agora a falar sobre o primeiro pronunciamento, né, que é o S1, e que ele tem já no próprio nome essa ideia de requisitos gerais, né, do relatório de sustentabilidade ou do relatório da informação financeira relacionada à sustentabilidade. Esse documento ele está estruturado em 4 capítulos, né? Primeiro ele traz o objetivo do pronunciamento, em seguida ele fala um pouco sobre o escopo, depois ele traz o que ele chama de core content, né? O conteúdo essencial, mas aí falando sobre o que ele espera que seja o conteúdo essencial do reporte de sustentabilidade. E depois ele fala sobre características gerais, que vocês vão ver que tem uma relação enorme com a nossa estrutura conceitual, a estrutura conceitual da contabilidade. Quando ele fala do objetivo, né, qual que é o objetivo do
do pronunciamento do S1, né, e também é uma coisa que a gente percebe em todos os padrões de contabilidade, sempre, né, as normas do IFRS, elas vêm com um objetivo claro, né, bem definido, e aí o que eles trazem como objetivo é requerer, né, e aqui é uma tradução minha, livre, né, e já com um pouco de adaptação em termos de sintetizar o objetivo, mas o que eles querem é requerer que as entidades façam a divulgação de informação sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que sejam úteis, né? Uma coisa que a gente também conhece bastante, essa ideia da utilidade da informação, úteis aos usuários primários dos relatórios financeiros. Isso é muito importante, porque quando ele fala úteis aos usuários primários do relatório financeiro, ele está dizendo que os usuários, né, o nosso público-alvo, os usuários da informação, vão ser os mesmos usuários dos relatórios financeiros, ou pelo menos as normas, né, os padrões do ISSB vão ser voltados para esse público. Essa é uma questão bem importante quando a gente pensa no relatório de sustentabilidade. No final eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E aí, úteis para esse público quando? Quando eles avaliam o valor da entidade, né? Então, quando eles fazem um processo de avaliação da entidade ou quando eles estão decidindo sobre investir, aplicar ou não recursos naquela entidade. É muito importante que, assim, lá na origem, né, essa discussão, ela cresce, né, nesses últimos anos, um pouco em função de uma pressão de instituições financeiras. Então, esse papel da informação que seja útil para o fornecimento de recursos, né, é bem alinhado com por que o ESG agora ganhou força, né, nesses últimos anos. Uma coisa interessante que ele traz, né, se eu preferia até trazer em inglês, que é como está lá no relatório, é que ele entende o relatório de sustentabilidade como uma parte de um grande relatório financeiro. Então, o relatório financeiro tem que incluir, né, ele diz que deveria incluir uma visão, né, uma percepção completa, neutra e acurada das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, aqui é importante destacar que a gente está falando de informação financeira relacionada à sustentabilidade, né? Logo no começo do relato integrado, em um determinado momento, houve uma discussão nas reuniões do Comitê Brasileiro de Relato Integrado, e aí eles falaram lá sobre as informações pré-financeiras, né? Eles dizendo que as informações de sustentabilidade, elas podem não ser financeiras hoje, mas em algum momento elas vão ter um impacto na informação financeira. E aí acho que ele traz um pouco essa perspectiva, ou pelo menos essa é a minha leitura dessa colocação deles. Uma outra questão importante que ele traz é o escopo, né, o recorte. Ele diz, olha, esse pronunciamento ele é aplicável tanto para a entidade que segue a IFRS quanto para a entidade que segue outro conjunto de padrões contábeis. Então, aqui ele vincula com a IFRS, mas ele não limita, né, o escopo às entidades ou aos países, né, que adotam a IFRS. E aí ele coloca que ficam de fora desse escopo, né, que não fazem parte desse escopo, os riscos e oportunidades que não têm uma expectativa razoável de afetar a avaliação da entidade, né, afetar o valor dessa entidade. E ainda ele diz, olha, a gente tem um escopo voltado para entidades com finalidade lucrativa, mas isso não significa que não pode haver uma adaptação para outras entidades, que é um padrão que a gente vê também, né, na norma, no CPC 26, né, no próprio IAS 1, quando eles falam do escopo das normas contábeis. Em seguida, a gente vai ter o conteúdo essencial, ele vai discutir o conteúdo essencial. Então, o documento, né, esse primeiro pronunciamento, ele traz o que ele espera que seja o conteúdo essencial que tem que estar num relatório de sustentabilidade. E aí ele divide esse conteúdo em 4 pilares. O primeiro pilar é governança, depois estratégia, gestão de riscos e métricas e metas. Para todo esse capítulo, né, do conteúdo essencial, ele diz que a entidade, né, a entidade que reporta a informação, ela tem que oferecer informações suficientes para que o usuário consiga, né, compreender, que ele esteja habilitado a compreender
e aí ele vai tratar de cada uma dessas particularidades. Então, vocês vão ver que todos eles começam com permitir que o usuário entenda, então sempre informação suficiente para munir aquele usuário de informação ou de compreensão com relação àquela entidade. O primeiro pilar, que é o pilar de governança, né, a gente pensa logo de cara na governança como o G do ESG, né? Governança no sentido de governança corporativa, como vem sendo discutido já há vários anos a governança corporativa. Mas quando a gente lê no documento o que ele está falando de governança, ele está tratando principalmente de governança dos riscos e oportunidades de sustentabilidade. Então, quando o documento fala sobre governança, ele não está falando do pilar governança do ESG, mas sim de mostrar para o usuário como que é a governança de riscos e sustentabilidades dentro da entidade. Em alguns momentos no texto tem até uma certa confusão com relação a isso, né? Nós, no grupo de pesquisa, nós respondemos a essa consulta pública, nós elaboramos uma resposta a essa consulta pública, e esse até foi um ponto que a gente apontou na nossa resposta, né? Que precisaria estar mais claro, né, nessa questão de governança, que a gente fala de governança corporativa, mas que também deve aparecer no relatório como que são gerenciados, quais são as estratégias de governança para que a empresa consiga gerir e administrar os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Depois ele fala de estratégia, né? Então, quais são as estratégias da empresa relacionadas a esses riscos e oportunidades? Quer dizer, quais são as estratégias da empresa para lidar com esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, né? Uma estratégia, por exemplo, é pensar em criar um programa de carbono zero, né, ou carbono neutro, né, tem aí as suas diferenças, mas esse seria, por exemplo, uma estratégia que a empresa usaria. E aí eu tenho que colocar no relatório informação suficiente para que o usuário consiga entender como que a empresa está implementando aquela estratégia, como é que ela está administrando aquela estratégia internamente. Depois a gente vai para o pilar de gestão de riscos. Nesse pilar de gestão de riscos, né, eles falam um pouco mais sobre riscos e oportunidades voltados à sustentabilidade, né? Riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Esse termo, né, e eles usam muitas vezes, em algum momento a gente até contou, né, fez uma contagem de palavras para ver quantas vezes aparecia essa expressão, mas infelizmente eu não lembro desse número, mas aparece diversas vezes no documento, riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, mas a definição para essa expressão, ela ainda é muito frágil. Frágil no sentido de que cabe muita interpretação. E aí, esse é um ponto que a gente questiona também na norma, né? Talvez a gente precisasse de uma definição um pouco mais clara do que eles querem dizer com riscos e oportunidades, para evitar que haja muito espaço para manobra, né? Porque a gente sabe que tem entidades que tratam desse tema de maneira bastante séria e outras entidades que não tratam esse tema com a seriedade que deveriam, né? Então, é importante que, nesse momento que a gente começa com a padronização dos relatórios, que essa definição seja um pouco mais clara. Então, quando ele trata de gestão de riscos, né, o documento pede para que as entidades no reporte de sustentabilidade deixem claro como que a entidade faz a gestão de riscos relacionados à sustentabilidade, como é que ela gerencia os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, tanto como é que ela faz para identificar, quanto como ela faz para mitigar ou trabalhar essas oportunidades dentro da instituição. E, por fim, a gente tem o pilar, né, o conteúdo de métricas e metas. Essa é uma abordagem que já existe há bastante tempo nos outros padrões de relatório de sustentabilidade, né, que a gente já está acostumado a ver nas divulgações, né, de você trazer
informações também quantitativas, não só informações qualitativas, né? Que você consiga medir o desempenho da entidade com relação a esse tema. E também que ela se desafie colocando metas. Então, desde lá do modelo do balanço social, né, do IBASE, né, um modelo já antigo, né, mas que tinha uma série, né, na minha opinião, tinha uma série de vantagens. E uma delas era essa, definir metas, para que a gente consiga, no próximo ano, olhar para trás e ver se a entidade alcançou ou não aquelas metas. Então, ele diz que a gente também tem, nesse relatório de sustentabilidade, que oferecer informação suficiente para que o usuário entenda quais são as métricas que foram colocadas e consiga fazer um acompanhamento dessas métricas e metas que a empresa coloca para alcançar as estratégias que ela definiu. E aí o próximo ponto que é colocado, a próxima seção, né, dentro desse documento do IFRS S1, é a parte de características gerais de um relatório de sustentabilidade. E aí, o que a gente encontra nesse documento, nessa proposta, né, nesse draft, né, nesse documento de consulta pública, é alguma coisa que tem muito em comum com a nossa estrutura conceitual. Mas se você observar as estruturas conceituais de boards que já existiam, que já estavam consolidados antes de 2020, você vai perceber essa semelhança, né, em termos de qualidade da informação, para muitas das características que vocês vão ver aqui, que existem também na estrutura conceitual da contabilidade. Então, eu trouxe aqui algumas das características em linhas gerais, mas claro que o documento traz toda uma discussão com relação a isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, a ideia de representação fidedigna. A mesma ideia que a gente tem no relatório financeiro, na estrutura conceitual, ele traz na proposta que eles fazem de sustentabilidade. Mas nas nossas discussões, né, dentro do grupo de pesquisa, a gente entendeu que a forma como é colocado nesse documento de consulta pública é um pouco mais frágil, né, um pouco mais menos rigoroso do que a gente vê na estrutura básica da contabilidade. Então, esse também é um ponto que a gente colocou de melhoria do documento antes que ele se torne, de fato, um pronunciamento aprovado, né, no âmbito da Fundação IFRS. Uma outra questão que aparece com bastante força é a materialidade. E aí tem uma discussão, né, que já vem, uma discussão antiga na contabilidade, em materialidade e relevância. E os documentos que falam de diretrizes de sustentabilidade, nos reportes de sustentabilidade, né, eles tratam a materialidade de uma maneira mais parecida com o que a gente vê como relevância, né, a nossa definição de relevância. Então, quando a gente olha a materialidade dentro desse documento, a definição que eles trazem de materialidade é muito próxima da nossa definição de relevância dentro da estrutura conceitual de contabilidade. Então, essa também é um ponto que a gente entende que pode haver uma uniformidade maior, já que os dois boards, tanto o IASB quanto o ISSB, estão debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o guarda-chuva da Fundação IFRS. Aí tem algumas questões importantes, né? Informação comparativa é uma falha que a gente vê atualmente em alguns relatórios de sustentabilidade. É importante que haja informação comparativa, então sempre apresentar a informação do ano corrente comparada com o período anterior, assim como a gente está acostumado a ver nos relatórios financeiros. Ele fala sobre trazer informação conectada, né? Essa é uma característica bem presente lá na estrutura conceitual do relato integrado, na estrutura conceitual do GRI, dizendo que a entidade, né, ela tem que fazer tanto uma conexão entre os temas, né, dentro do relatório, mas principalmente uma conexão com os outros relatórios da entidade. E aí o relato integrado tem isso de maneira bem forte, né, de tentar relacionar mais, integrar mais a informação de sustentabilidade com a informação que está no reporte financeiro. Então, o documento fala sobre isso, traz essa necessidade de conectar a informação do relatório de sustentabilidade com o relatório financeiro e também com os diferentes pilares dentro do relatório. E aí, esses dois pontos que estão logo abaixo, né, eles são
importantes porque eles mostram que, de fato, a gente vai ter agora algumas definições que antes não eram fortes ou não existiam de maneira tão clara, né? Uma delas é que a entidade que reporta vai ser a mesma entidade que reporta a demonstração financeira. Então, era comum a gente encontrar nos relatórios de sustentabilidade um único relatório de sustentabilidade, por exemplo, para a multinacional como um todo. Então, a gente via relatórios de multinacionais que estão no Brasil, mas que tratavam também das ações, das práticas da empresa em outros países, não só no Brasil, né? Então, agora, se você tem um relatório financeiro da entidade, né, da controlada, enfim, no Brasil, você também vai ter um relatório de sustentabilidade no Brasil. E a mesma ideia quando a gente pensa na periodicidade. Às vezes a gente tinha relatórios de sustentabilidade bianuais. Então, aí ele fala que a periodicidade de emissão do relatório vai ser a mesma periodicidade de emissão dos relatórios financeiros, né? Então, a gente vai ter aí os relatórios pelo menos anualmente. E, por fim, ele pede que a entidade faça uma declaração de conformidade, assim como a gente tem na norma, né, internacional de contabilidade, como tinha também, como há ainda, né, nesses padrões todos que eu coloquei lá no começo da discussão. Aí eu trouxe aqui para terminar, né, algumas discussões que têm surgido depois que esses documentos foram publicados, né, tanto no período de consulta pública quanto depois, né, essas discussões vêm acontecendo até recentemente. Essa semana mesmo saiu uma informação sobre a última reunião, né, as coisas que eles vêm decidindo aos poucos. Então, a primeira questão, né, como eu já coloquei, é a discussão sobre a definição de riscos e oportunidades, que a gente tem uma definição mais clara sobre como é que a gente deve definir riscos e oportunidades. Tem um documento do SASB, ele traz uma definição mais clara, bem vinculada com a informação contábil. Até no IFRS S2 a gente tem essa informação de maneira um pouco mais clara do que nesse documento que é mais geral. A informação, a definição de sustentabilidade, a gente tem algumas definições de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa, são conceitos que se aproximam muito, mas que têm lá as suas particularidades. Então, também é importante que o documento deixe claro qual é a definição de sustentabilidade que a gente deve usar como norte, né, como referência. A questão de governança, como eu já disse, né, a gente deveria ter mais claro no documento. Essa é uma questão que vem aparecendo bastante também, para que não haja apenas, né, um foco na questão ambiental, mas também no social e na questão de governança. E aí aqui a resposta que o board deu, né, para essa discussão é que eles emitiram muito rapidamente esses 2 relatórios depois que o board foi criado, e como esse primeiro relatório veio sobre clima, houve muito essa discussão, mas e o pilar social, e o pilar de governança? E aí a resposta do board é que eles ainda estão emitindo os documentos, ainda vão vir outros documentos para tratar de outros pilares relacionados à sustentabilidade. Uma outra coisa que apareceu, e essa com bastante força no âmbito das empresas, né, em termos de aplicação mesmo da estrutura conceitual, foi que a estrutura conceitual pede que a empresa se responsabilize, divulgue informação lá naquele pilar de gestão de riscos sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor. Então, percebe que aumenta a responsabilidade da empresa com relação aos seus fornecedores, com relação aos seus clientes, ao descarte por parte dos seus clientes. Então, aumenta a responsabilidade da empresa em toda a cadeia de valor. E aí entra uma discussão sobre a operacionalização disso, né? Sobre quanto tempo que as empresas vão demorar para conseguir ter esses controles, né? Controles suficientes para se responsabilizar por essa informação. Então, essa também é uma discussão que vem aparecendo bastante, principalmente nas discussões das auditorias. A coexistência de outros reportes, né? Então, a norma coloca um escopo um pouco mais restrito e não elimina a possibilidade de
divulgação de outros reportes, né? Então, até nessas últimas atualizações, depois que já vêm sendo discutidas as respostas que foram dadas para a consulta pública, o ISSB diz que nas próximas agendas, né, nas próximas reuniões, eles vão discutir sobre mencionar outros órgãos, como, por exemplo, o GRI, dentro do framework, dentro dessa estrutura. E, por fim, essa discussão de abrangência da informação, né? Da gente ter mais sobre o S, mais sobre o G. Essa também é uma questão que vem aparecendo bastante, mas que, segundo algumas respostas que o board vem dando, esse é só o primeiro, né? O S2 é só o primeiro pronunciamento específico e devem vir outros tratando sobre esses temas, mas a discussão vem caminhando nesse sentido, para que realmente haja essa abertura, né, para tratar de maneira mais ampla esse tema ESG, não apenas com relação a mudanças climáticas. Aqui mais uma pergunta da enquete, né, para a gente entender um pouquinho sobre a percepção de vocês com relação aos contadores, né, os contadores que foram formados nas nossas instituições, né, quanto que eles estão preparados para esse desafio, para essa oportunidade que vem sendo colocada aí para a profissão, né, para os contadores. E aí a professora Maísa vai falar um pouquinho sobre o S2. Obrigado, Mariana. Enquanto o Fernando vai trocando aqui a câmera para a gente passar para a professora Maísa. Peraí. Tá ligado. Bem, já temos 80 pessoas que preencheram. Tá? Quando a professora Maísa acabar, eu vou fazer esse processo de fazer a apresentação. Então, enquanto o Fernando vai fazendo a troca aqui, só colocando o pessoal está bastante discussão aqui, viu, Mariana? Quando a Maísa acabar, a gente vai abrir para perguntas também. Então, só que a gente vai usar aqui o chat mesmo, viu, gente? Então, se vocês forem pensando já em perguntas, já coloquem aqui para a gente depois colocar no final da professora Maísa, tá bom? Tá certo aí, Fernando? Já deu lá na professora Maísa? Ok, muito obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Cláudio. Parabéns, professora Mariana, pela excelente apresentação dessa introdução aí relativa a essa iniciativa do IFRS, no sentido de assumir essa missão de organizar, de criar diretrizes para a adoção das informações sobre sustentabilidade dentro das empresas, né? Então, quando o IFRS faz isso, através agora do seu novo braço, que é o ISSB, o objetivo é tentar subsidiar os usuários das informações financeiras com informações que sejam comparáveis, informações que sejam compatíveis entre as empresas, tá certo? E dessa forma possa subsidiar melhor o processo decisório, seja dos internos, né? Ou seja, dos externos, principalmente aqueles que não têm informações sobre o que acontece na empresa. Então, aí a gente está falando de investidores, a gente está falando de credores, que são aqueles que inserem, né, recursos financeiros para dar continuidade no negócio, e também outros vários usuários que, direta ou indiretamente, contribuem para a continuidade da organização. Então, o S2, ou a norma IFRS S2, ela tem todas as características que a professora Mariana acabou de apresentar. Só que o S1, ele fala das características gerais, conforme a professora Mariana falou, ele é semelhante ao que a gente tem nas normas do IFRS para a contabilidade especificamente, é uma estrutura conceitual básica, só que nesse momento, voltado especificamente para a sustentabilidade. Então, o tempo todo, o texto está voltado para criar diretrizes para alertar sobre a necessidade de identificação, mensuração e evidenciação de riscos e oportunidades associados à questão de sustentabilidade. Agora, na sequência, qual vai ser o papel do ISSB? Vai ser de tratar dos temas especificamente. O primeiro deles, o eleito, foram as questões climáticas, os efeitos decorrentes das mudanças climáticas. Na sequência, outros temas serão elencados e serão tratados individualmente para gerar uma norma.
Então, não sabemos por enquanto qual vai ser o próximo, mas provavelmente vai ter uma norma específica para tratar das questões sociais, para tratar de questões de biodiversidade e por aí vai, tá certo? Uma norma específica para tratar de águas, que são temas emergentes que a gente vê que está sendo discutido, está dentro das premissas da ONU, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, está entre aqueles 17 objetivos, as 169 metas a serem atendidas, tá certo? Então, o ISSB vai se voltar para isso oportunamente, mas decidiu-se que ele começaria pelas questões climáticas. E por que pelas questões climáticas? Porque é um tema emergente, mas aí você vai me dizer, mas o tema da água também é emergente, o tema da biodiversidade, todos são emergentes. A gente está num ponto em que a gente tem que agir de uma forma muito, muito rápida, muito dinâmica, no sentido de tentar conviver ou encontrar melhores formas para conviver com essa questão da escassez de recursos, que está em todas as frentes, né? Então, quando a norma ela trata das questões climáticas, né, ela vai tentar fazer diretrizes, estabelecer diretrizes específicas que estejam voltadas para os efeitos das mudanças climáticas e que tenham reflexos econômicos financeiros. E é por isso que a contabilidade vai entrar. E é por isso que os usuários das informações contábeis, eles têm interesse nessas informações. Como a professora Mariana falou, uma parte da grande pressão existente no mercado, existente junto a essas entidades que tomam as iniciativas de criar meios ou diretrizes para divulgação, ela tem vindo do mercado, né, das empresas de investimentos que fazem gerenciamento ou intermediação de investimentos em empresas, de uma forma geral, porque compreendeu-se que essa é mais uma das características que pode proporcionar segurança ao investimento, tá certo? Então, as mudanças climáticas, elas estão muito fortes, a gente vê que alguns negócios têm feito mudanças significativas nas suas características, tá certo? Então, essas mudanças nas características, elas influenciam a continuidade da empresa e, portanto, interessam aos investidores e credores, tá certo? Além de outros usuários também que estejam interessados na continuidade da empresa. E se a gente pensar num horizonte de tempo relativamente curto, né, se a gente descartar aí toda a evolução que a gente teve a partir da Revolução Industrial, que está relativamente distante, mas quantas mudanças a gente teve nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, né? O pessoal que tem um pouco mais de idade vai se lembrar facilmente de algumas atividades que existiam 20 anos atrás e que não existem mais hoje. Então, quem investiu no negócio naquele momento, ou o que aconteceu com a capacidade de retorno da aplicação que ele fez, né? Será que ele se manteve porque o negócio acompanhou as mudanças, ele se renovou, ou será que ele ficou no tempo e acabou gerando prejuízo para todos? Então, para assegurar que não haja prejuízo ou para reduzir esse prejuízo, há necessidade de ter informações que possam subsidiar o processo decisório, tá certo? Então, nesse sentido, quando a professora Mariana falou de governança, a gente fala de governança para o gerenciamento das ações climáticas, dos efeitos das mudanças climáticas no negócio. A estratégia também vamos tratar, a norma vai tratar especificamente de estratégias que envolvam a continuidade da empresa, a continuidade ou não daquele modelo de negócio que está estabelecido. A gestão de riscos, né? E aqui a gente precisa ter riscos específicos para gerenciamento de riscos específicos para as mudanças climáticas e a questão de metas, né? Então, para que a empresa possa efetivamente se planejar, principalmente porque ela vai ter que fazer um processo de adaptação ao longo do tempo, ela precisa fazer planejamento, dentro desse planejamento a gente precisa ter metas para serem perseguidas, né, e alcançadas. Então, conforme vocês estão vendo aí no slide,
o ISSB, ele vai ter como objetivo os padrões e diretrizes para divulgações relacionadas à sustentabilidade para os mercados de capitais, e para a gente ter essa divulgação, antes precisa se pensar em identificação e mensuração. O ISS2, ele foi feito especificamente para a questão de sustentabilidade relacionada às questões de mudanças climáticas. Então, riscos e oportunidades aqui, eles são específicos do clima. O ISSB, ele nasce aproveitando, conforme a professora Mariana falou, e nesse caso especificamente, os trabalhos que foram anteriormente desenvolvidos, né, criados por algumas instituições, entre elas o SASB, e o documento também emitido pelo TCFD, que foi uma força-tarefa constituída especificamente para estudar essa questão. Então, o TCFD não se constitui numa entidade, como era o SASB, antes de ser incorporado pelo ISSB, mas de um grupo de trabalho que se reuniu especificamente para essa finalidade, que agora tem o seu produto sendo utilizado para a definição dessas diretrizes. Então, conforme eu falei, a gente tem como meta aqui nesse SS2 a identificação, mensuração e evidenciação do quê? De riscos e oportunidades relacionadas a mudanças climáticas. Riscos e oportunidades relacionados ao negócio em que a empresa atua, tá certo? Então, esses riscos, ele pode estar em diversas frentes, eles podem ter diversas dimensões, e é importante, assim como na informação contábil, que a gente esteja trabalhando especificamente com aquelas informações, portanto, aqueles riscos e oportunidades que sejam de natureza significativa, aqueles que efetivamente possam afetar o processo decisório. E nesse sentido, o ISSB, né, definiu que existe aí duas categorias principais de riscos, duas grandes categorias, que seriam os riscos físicos, né, que pode afetar o negócio especificamente em termos materiais, né, e os riscos de transição. Então, a gente explica logo na sequência o que é isso, né, o processo de adaptação desse modelo que está sendo em uso com as adaptações que precisam ser implementadas para que a gente chegue a um estágio bom, né? Então, nesse sentido, os conceitos que a gente conhece de contabilidade, que a professora Mariana relembrou agora há pouco, eles estão elencados aqui, eles estão sendo utilizados também para as questões de clima, os efeitos das mudanças climáticas, tá certo? Então, temos que pensar em informações que sejam consistentes dentro da empresa, consistentes ao longo do tempo, consistentes dentro do setor econômico onde a empresa atua e dentro da região onde ela está, tá certo? A completude também é uma das características da informação que nós conhecemos na contabilidade. Interessa as informações que sejam completas, seja nos seus aspectos positivos, seja nos seus aspectos negativos, né? Dentro da abrangência que aquele conjunto de informações se propõe. Então, da empresa como um todo ou do grupo econômico como um todo que está sendo reportado naquele relatório. A questão da comparabilidade, que é de extrema importância, a questão de verificabilidade. Então, essas informações, não só as informações gerais, como as específicas, no caso, essas de mudanças climáticas, recomenda-se que elas sejam auditadas, tá certo? Que elas sejam verificadas pelos pares, que elas possam ser acompanhadas, que elas possam ser rastreadas, tá certo? Então, essa questão de verificabilidade é super importante. A informação elas tem que ser disponibilizada de forma a garantir essa condição, tá certo? E, obviamente, a questão das métricas. As métricas, elas são muito importantes porque eu posso ter distintas metas que podem me levar a resultados diferentes. E se eu tiver metas distintas que me levem a resultados diferentes, eu não vou ter comparabilidade, tá certo? Então, principalmente se elas mudarem ao longo do tempo, eu vou deixar de ter também consistência, tá certo? Então, essas qualidades, essas questões, elas têm que permear todas as informações que a empresa vai divulgar, sejam elas qualitativas como as quantitativas, tá certo? Relacionadas especificamente com as questões climáticas.
E nesse sentido, esse conjunto de informação, ele vai permitir que se avalie os efeitos, né? Vai auxiliar a avaliação dos efeitos nas demonstrações financeiras, tá? Então, isso propicia à contabilidade, ao profissional de contabilidade, a possibilidade de trabalhar com informações que estão voltadas para o futuro. Então, a informação contábil, no seu formato tradicional, ela já tem essa característica. A gente mede eventos e transações presentes ou passados para subsidiar o processo de decisão de ações futuras, tá certo? Mas nesse caso aqui, na integração que vai haver dentro da empresa, isso é importante a gente entender, que esse conjunto de informações que vão ser reportadas nesses relatórios relativos às mudanças climáticas ou à sustentabilidade de uma forma geral, ela não vai ser produzida unicamente no departamento de contabilidade. Ela tem que ser produto de um processo de integração dentro das várias áreas da empresa, tá certo? Todas as áreas que consomem recursos, todas as áreas que colaboram para a produção, para a elaboração do produto que a empresa se propõe a colocar no mercado e que também são responsáveis por todos os resultados, positivos e não positivos, tá certo? Então, avaliar qual é o efeito de todo esse processo nas demonstrações financeiras é muito importante. E aí alguém vai perguntar, como é que eu vou fazer isso? A gente tem que pensar no profissional de contabilidade indo além da escrituração, além do débito e crédito. A gente precisa participar ou colaborar para a formação de futuros profissionais que vão atuar no processo de gestão da empresa como um todo, que ele possa colaborar, que ele possa conversar com as demais áreas em termos de igualdade, tá certo? E apresentar, né, como é que vai ser o efeito econômico-financeiro das ações que estão sendo tomadas pela empresa hoje e o efeito daquelas que não estão sendo tomadas também nas demonstrações financeiras. Todo o patrimônio da empresa ele está refletido nas demonstrações financeiras e quem consegue trabalhar, quem faz todo o direcionamento da elaboração das demonstrações financeiras são os profissionais de contabilidade, tá certo? Então, questões de valor, questões de tempestividade, questão de efeito nos fluxos de caixas futuros, seja no curto prazo, médio prazo, longo prazo, são informações que são pertinentes à área de contabilidade que nós precisamos pensar, como professores, de que forma nós vamos estimular os nossos alunos a pensar nesses efeitos, tá certo? Eles têm que continuar aprendendo a estrutura básica da contabilidade, mas já tem que pensar de que informações saem dessa base e que estão direcionadas efetivamente, especificamente para identificar os efeitos das mudanças climáticas no patrimônio da empresa, tá certo? E no patrimônio da empresa, aquele que vai ser demonstrado, evidenciado por meio das demonstrações contábeis, mas também para os usuários internos que estão preocupados com as estratégias que a empresa tem que manter, nesse caso especificamente, para gerenciar a sua relação, a sua interação com os efeitos das mudanças climáticas, tá certo? E se isso vai ter ou não efeito na mudança do modelo de negócio que a companhia segue. Então, nesse sentido, para que a gente possa ter essa colaboração, é preciso que alguns conceitos elementares eles estejam claros para o pessoal, para os profissionais que trabalham na linha de base de produção, mas também para os profissionais que trabalham na informação sobre os fatos ocorridos dentro da organização e que tenham efeitos econômicos e financeiros significativos, né? Então, quando o ISSB, no documento S2, ele está falando de riscos físicos, ele está falando de eventos agudos que possam afetar o negócio da empresa, tá certo? E em mudanças climáticas, quais são esses eventos? Podem ser os ciclones, as secas, as inundações, os incêndios, tá certo? Esses são alguns exemplos citados pela proposta de norma, que não são exaustivos, a gente pode ter outros, né? E todos eles podem ter mudanças que vão afetar o modelo de negócio. A empresa vai ter que reformular a sua estratégia de condução das atividades, porque podem ter aí
mudanças significativas e permanentes na precipitação, na temperatura, nos padrões climáticos, tá certo? Então, se eu tenho mudança significativa nesses fatores, pode ser que aquela atividade que a empresa desenvolve naquela região deixe de ser viável, ou então que precise de mudanças significativas para se manter, tá certo? Então, a gente percebe que isso acaba sendo um fluxo, né? Uma interação do sistema, e a empresa está dentro do sistema, e ela tem que se inteirar, tem que se atualizar para essas mudanças, né? Então, essas mudanças que podem ser significativas, e aí interessa, né, nesse processo, elas podem afetar, então, a disponibilidade de recursos, por exemplo, o recurso água, né? Todas as empresas, qualquer que seja a atividade, ela depende do consumo desse insumo que é básico, tá certo? Desde uma indústria de transformação até uma empresa de serviço, tem consumo de água. E se a gente não tiver água, né? E se a gente tiver um aumento expressivo de temperatura, o que a gente vai fazer para manter as atividades, para manter os produtos, as matérias-primas em condições de uso, né? Naturalmente que a empresa precisa se remodelar, e aí entram as informações econômicas financeiras, né, para melhorar, para adaptar as instalações das empresas, as suas operações, e da empresa e da sua cadeia de valor, tá certo? Então, a empresa compra matéria-prima em várias situações, né, em situações diferenciadas, são fornecedores locais, fornecedores que estão um pouco mais distantes, e para que o produto da empresa tenha qualidade, para que ele seja desenvolvido em qualidade compatível com as mudanças climáticas, é necessário que os fornecedores, que os clientes, né, ou seja, cada um dos elementos que estão em cada uma das pontas, eles estejam preparados para receber o produto com essa nova condição. E a empresa, tendo esses conhecimentos sobre os efeitos da mudança climática na cadeia de valor, ela pode contribuir para preparar não só os fornecedores, como também os clientes, tá certo? Então, hoje não basta a empresa garantir que o seu processo de produção seja, que a sua continuidade sejam sustentáveis. Ela precisa garantir a cadeia como um todo. E na medida que ela faz isso, tem efeitos econômicos financeiros, tá certo? Seja nessa interação com o fornecedor, tem algumas empresas que elas passaram a trabalhar com a preparação dos seus fornecedores para que eles possam produzir, entregar a matéria-prima em condições de qualidade, como também passaram a trabalhar com os clientes, para eles entenderem que agora tem um novo padrão de consumo, tem uma nova embalagem, tem alterações nas matérias-primas que precisam ser consideradas, tá certo? E tudo isso tem implicações financeiras, nada é de graça, tá? Então, a informação contábil, ela deve ser pensada no sentido de refletir os efeitos econômicos financeiros que tem em cada um dos grupos do balanço patrimonial, da demonstração de resultados. Será que os ativos permanentes vão ser afetados por todo esse processo? Será que os passivos vão ser alterados? Tá certo? Então, são informações que não necessariamente vão ser contabilizadas agora, mas que são informações que vão compor o rol dos itens que compõem o relatório financeiro. Bom, nesse sentido, dando continuidade, a gente tem os riscos físicos, né, que eu acabei de falar, e tem também os riscos de transição. Os riscos de transição são todos aqueles que vão implicar em mudanças no processo operacional para que a empresa atinja um novo estado, uma nova condição que lhe permita manter as suas atividades, tá certo? Então, os riscos de adaptação, os riscos inerentes a esse processo de mudanças, né, para se adaptar às mudanças climáticas, de que forma ele afeta o negócio, de que forma afeta as estratégias da empresa e, portanto, as suas condições de continuidade, né? Então, tudo isso envolve ações políticas, ações legais, mudanças de tecnologia, mercado, reputação, tá certo? Então, toda empresa quer se manter no mercado e quer manter uma boa visibilidade. Então, ela está preocupada com reputação. Reputação não vem de graça. É preciso fazer investimento, é preciso mostrar preocupação, tá certo? É preciso mostrar ações, né? Investimentos tecnológicos, é um problema sério, porque a gente não tem tecnologia
pronta para todas as necessidades, para satisfazer todos os efeitos das mudanças climáticas desse momento e talvez nem das que estejam por vir, né? A gente precisa acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias para atender essas novas frentes. Isso é difícil, isso é um grande desafio, né? A gente acabou de entrar numa pandemia inesperada, onde a gente não tinha medicamento para atender aquela demanda, e a gente teve aí a ciência desenvolvendo esforços rápidos e ágeis no sentido de atender aquela nova demanda. Quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de uma situação que é semelhante. Como o problema ele está cada vez mais sério, ele está se expandindo de uma forma muito rápida, a gente precisa de colaboração para o desenvolvimento de novas tecnologias que venham ajudar nesse processo. E como tudo isso exige recursos financeiros, seja para reduzir, seja para mitigar, seja para se adaptar ou, se for possível, eliminar os efeitos negativos das mudanças climáticas, isso tem que ser feito, né, de acordo com as condições de cada empresa. Algumas empresas vão poder fazer isso muito mais rápido e outras um pouco mais, de uma forma um pouco mais lenta. Mas o fato é que todas as empresas vão precisar fazer. Se todas as empresas vão precisar fazer, os nossos futuros profissionais, aqueles que a gente está formando hoje, eles precisam entender, eles precisam receber a informação de que esse novo cenário, ele se aplica para as microempresas, para as médias empresas e para as grandes empresas. Então, ainda que as pequenas empresas vão produzir resultados, vão conseguir fazer a implantação de novas tecnologias num prazo mais longo, isso precisa ser iniciado já, tá certo? E a colaboração do profissional de contabilidade, principalmente na demonstração de custo e benefício, ela é muito importante, tá certo? Então, temos espaço aí para os profissionais que vão atuar nos diversos portes de organizações. Bom, a gente falou dos riscos e também tem as oportunidades, né? Todas essas mudanças, elas acabam, principalmente quando eu estou falando de desenvolvimento de novas tecnologias, elas acabam permitindo o surgimento de oportunidades de novos negócios, desenvolvimento de tecnologias que demonstre que é possível aproveitar o que antes era considerado como resíduos, né? Rejeitos do processo produtivo. E com isso, a empresa pode reduzir os seus impactos ambientais, portanto, reduzir os efeitos das mudanças climáticas, tá certo? E hoje a gente vê vários negócios que surgiram no sentido de reduzir o consumo de energia elétrica, né? Então, por exemplo, as alternativas, né, que a gente tem para a geração de energia, por exemplo, a energia eólica, a energia fotovoltaica, né, são alternativas que vão consumir menos energia produzidas por matéria-prima fóssil, tá certo? Que não é renovável, que está condenada à extinção e que produz, né, claramente aí efeitos significativos nas mudanças climáticas. Agora, quando eu implanto um sistema de fotovoltaica, em algumas situações eu não consigo fazer isso para o processo como um todo, eu preciso fazer de forma gradativa, tá certo? Então, esse desenvolvimento gradativo permite que novas tecnologias, novos profissionais, novos negócios surjam no mercado para agilizar esse processo, para criar condições para que isso aconteça, tá certo? A gente tem ouvido falar de vários processos de reaproveitamento dos resíduos de água. Isso existiu sempre? Não. Isso passou a existir na medida que foi se evidenciando a necessidade de reduzir os impactos ambientais, de reduzir custos para o negócio, tá certo? E esses consumos, seja de energia elétrica, de água e de tantos outros, ou a produção de resíduos, eles geram efeitos climáticos e, portanto, eles têm que ser tratados dentro da organização, tá certo? E, novamente, eu tenho informações econômicas financeiras que a contabilidade deve contribuir para identificar não só aquelas que foram realizadas, mas aquelas que podem ser reduzidas lá na frente se a gente tiver a implementação dessas novas tecnologias, tá certo? Em algumas situações a gente não vai eliminar o consumo desses recursos, mas a gente pode diminuir a intensidade de consumo, tá certo? Isso também já ajuda significativamente, isso tem um efeito financeiro que pode ser medido
e que a contabilidade pode ajudar no sentido de medir e dizer efetivamente em que parte do patrimônio o efeito vai se dar, ok? Bom, quando a gente fala de métricas, né, a gente falou de identificação, mensuração, né, e divulgação. Quando eu estou falando de métricas, a gente ainda está num cenário bastante preliminar, bastante incipiente, em que a gente precisa estudar bastante para conseguir delimitar esses efeitos, pelo menos parcialmente, e atribuir medidas, né? A gente tem algumas entidades que já têm trabalhado há algum tempo em algumas frentes, e principalmente na questão climática, né? Tivemos aí algumas tecnologias no sentido de identificar e mensurar as emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, que são os gases mais nocivos, tá certo? Que vem carregado de carbono e que é possível que seja reutilizado, é possível que ele seja evitado e também é possível que seja removido, né? Então, é preciso que essas tecnologias elas sejam melhor desenvolvidas, melhor disseminadas, tá certo? Que a gente possa conhecê-las melhor, e nesse processo de interação dentro das áreas de uma organização, a contabilidade possa chegar nessas áreas que já têm a mensuração, a quantificação dos seus inventários de carbono, né, para saber que valor econômico pode ter aquilo, não só para criar os mecanismos de fazer essa identificação, como também da sequência que vai ter esse processo, né? Hoje a gente sabe que esses gases de efeito estufa que são gerados, eles podem ser convertidos, né, obedecendo aí um processo específico, em créditos de carbono que podem ir ao mercado e ser comercializados, uma forma de compensar emissões de gases de efeito estufa que não possam ser evitadas, tá certo? Então, essa produção, essa mensuração dos gases de efeito estufa, a sua conversão em crédito de carbono, a sua venda no mercado, ela deve passar pela contabilidade, ela pode gerar ativos, ela pode gerar passivos, tá certo? E isso precisa ser mensurado, e muito importante que essas métricas, como a gente falou anteriormente, que elas sejam consistentes, que elas sejam verificáveis, tá certo? Comparáveis ao longo dos períodos, para que gere comparabilidade e que possa estimular a cadeia de produção como um todo a adotá-las, tá certo? Nesse sentido, a gente tem uma referência, né, que é esse protocolo GHG, que desenvolveu uma técnica para fazer a mensuração das emissões de gases de efeito estufa, e ele dividiu em 3 grupos, né? O grupo 1, que são as emissões que a própria empresa gera, né? O grupo 2 são aquelas geradas a partir da utilização da energia elétrica, e o grupo 3 são aquelas genéricas, que não estão encampadas no grupo 1 e 2, e que tem um grau de dificuldade maior de identificação, mas que precisa de um esforço grande e urgente para serem identificadas, para que as empresas possam incorporar a parte que lhe cabe, a sua responsabilidade, no sentido de procurar evitá-las ou de removê-las da atmosfera, tá certo? Então, aqui a gente coloca, para finalizar já, um modelo, né, que o ISSB está utilizando, está adotando. Conforme vocês veem aqui, ele tem algumas características dos vários instrumentos que têm sido divulgados. Alguns de vocês já devem conhecer coisas parecidas. Então, define-se um tópico que vai ser trabalhado, qual a métrica que vai ser utilizada, de que forma isso vai ser feito, de forma quantitativa, ou se vai ser uma análise mais qualitativa, qual a unidade de mensuração, qual o código que pode ser atribuído a eles, tá certo? Então, uma vez que a gente defina o que vai ser trabalhado, qual é o tópico que vai ser trabalhado, a gente precisaria se debruçar em cada um deles, como é o caso dessa norma S2, né, que está sendo discutido lá no ISSB, com a colaboração dos membros do IFRS também, e que deve ser discutido também dentro das instituições de ensino. Ele deve ser refletido como é que ele vai entrar nas emendas das nossas disciplinas,
para tratar essas questões, né, nesse caso específico das questões climáticas, de que forma a gente vai reconhecer esses efeitos, esse esforço de produzir os créditos de carbono, porque os créditos de carbono, eles vêm de um esforço que a empresa realize para mudar o seu processo operacional, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, ou então de uma tecnologia nova que ela desenvolva, que vai captar carbono que esteja na atmosfera, tá certo? Por que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso porque o mercado exige hoje que as empresas que queiram continuar, que queiram manter a sua reputação, sejam responsáveis, tá certo? Sejam responsáveis perante a questão climática, né? Então, todo esse esforço que se faz antes de obter os créditos de carbono, eles não podem ser associados com a quantidade de crédito de carbono ou com a quantidade de benefícios que eles vão ser gerados. A gente pode ter aí uma variação que, no momento, a gente não consegue definir qual é a proporcionalidade que ocorre. Então, nós vamos ter investimentos no primeiro período que vão ser mais ou menos lucrativos, né, ou vão produzir mais ou menos benefícios, e o que a gente vai conseguir colocar no mercado mesmo vai ser, depois que a gente tiver realizado esse processo, passando por um processo de auditoria, de acompanhamento, depois que a gente tiver o reconhecimento do Ministério da Tecnologia ou qualquer outro ministério responsável no país para reconhecer que de fato houve aquela redução de carbono na atmosfera, depois que a gente tiver esse certificado, é que a gente pode ir para o mercado e falar, olha, eu tenho um certificado porque eu reduzi as emissões de gás de efeito estufa, já neutralizei todo o meu processo, né, já limpei todo o meu processo no que diz respeito a emissões de carbono, e agora eu tenho um excedente. Esse excedente eu posso vender para quem não teve êxito nesse processo de redução das suas emissões. Quem quer comprar? Certo? Então, a partir do momento que eu chego no mercado com esse título oferecendo, eu tenho a possibilidade de ter um benefício econômico, e aí eu preciso pensar em que momento esse benefício econômico ele vai entrar nas demonstrações contábeis, em que conceito, em quais conceitos que vão ser apropriados para tratar esses créditos de carbono no ativo, ou não vão ser, ou eles vão direto para a Receita. E quando eu assumo, né, acompanho aí o movimento do país no sentido de reduzir as minhas emissões de gases de efeito estufa, eu estou assumindo um compromisso. Esse compromisso ele vai ter um valor que vai ficar registrado lá no passivo. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser pensado, né, e ver de que forma a gente pode traduzir isso nas informações contábeis. E a gente está falando de crédito de carbono, mas a gente também tem um outro programa criado aí, que é o RenovaBio. É um programa nacional que foi criado especificamente aí para estimular a redução do consumo de combustível fóssil, tá certo? Então, quem vai estar envolvido? Quem produz esse combustível e quem distribui esse combustível, tá certo? Então, de que forma ele vai ser tratado? A partir de que momento ele é ativo? A partir de que momento ele passa a ser passivo? Ele vai ser passivo em algum momento, tá certo? Então, a gente precisa discutir isso dentro das nossas instituições. A gente tem os órgãos reguladores agora num processo mais avançado, graças a esse estímulo do ISSB, mas ainda não temos uma posição definida. Mas, enquanto professores, a gente já precisa começar a pensar nisso, para ir para a sala de aula, tá certo? Já antecipar isso para os alunos que estão se formando agora e que quando eles se formarem, quando essas normas saírem, eles já estarão formados, tá certo? Então, eles já precisam estar preparados para saber de que forma a contabilidade vai interagir com esse processo, tá certo? Então, a gente não tem nada pronto, mas a gente precisa se preparar porque nós somos parte desse processo. Nós temos que pensar de que forma a gente vai contribuir para definir a contribuição, a participação da contabilidade, portanto, dos seus profissionais, nesse processo de reduzir os impactos ambientais, as mudanças climáticas e contribuir para o desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, por hora, eram essas as minhas colocações. Eu agradeço a atenção de vocês e devolvo a palavra ao professor Cláudio. Obrigado, professora Maísa. Excelente. Aprendi muito aqui com vocês duas aqui.
Eu vou só colocar aqui o resultado da enquete, porque é legal, porque acabou tendo algumas perguntas perguntando assim, mas e aí, como é que a gente vai trabalhar, ou seja, como é que os docentes, como é que a gente vai preparar esses docentes, né? E aí, ô Fernando, é só colocar no screen aqui, né? Share screen, share, vou colocar aqui a minha tela aqui, não, esse não. Cadê? Ai, é ruim isso. É esse aqui, achei. Ó, Fernando, vê se tá dando share aí. Deu? Tá bom. A pergunta é, né? Como o tema da sustentabilidade é abordado no curso em que você é professor? 43% disse que o tema está distribuído entre as disciplinas e é tratado de maneira rasa. 27,5%, já 2, disseram que há uma disciplina específica sobre o tema apenas. 27%, o tema não está nas emendas das disciplinas. E 2%, o tema está distribuído em diferentes disciplinas e é tratado de maneira aprofundada, ou seja, a gente só tem dois aqui que indicaram essa maior profundidade. Só colocando que nós tivemos 93 respostas, então a participação foi bem interessante do pessoal. Os contadores são preparados para discutir, criar controles internos que forneçam informações confiáveis. 80% ainda não, e será um grande desafio. 8,7% não estão, mas não acredito que caiba ao contador esse papel. 4,3% disseram que sim, e 6,5% ainda não, mas será um processo simples. Vamos lá, a última pergunta. Você concorda que a informação contábil deve incorporar a antecipação dos efeitos das mudanças climáticas sobre o negócio? 84,9% disseram que sim, após discussões para a maturidade do tema e disseminação do conceito. 8,6% não, as técnicas de mensuração ainda não são confiáveis. E 6,5% não, o processo é muito subjetivo, podendo distorcer a informação contábil. Né? Então, essas foram as respostas que a gente teve. E aí a pergunta, eu acho que a Maísa ou a Mariana pode responder, que é a questão, como é que a gente vai preparar esse docente? Ou seja, tem movimentos para isso? Como é que está esse processo? Estou desligado o seu aí, Mariana. Como eu disse logo no comecinho, né, eu estive aqui nessa bancada no encontro de professores quando a gente começou a discutir norma internacional. E a preocupação era mais ou menos a mesma, né? E a gente precisa preparar os professores para que a gente tenha esse conteúdo dentro dos cursos. E aí houve todo um movimento de preparação desses professores, muito por iniciativa do próprio professor, né? E aí uma série de cursos que foram tratando os assuntos de maneira individual, tratando as normas contábeis conforme elas foram surgindo e sendo adotadas no Brasil. E os profissionais foram se preparando, entenderam que era um momento de mudança, né? E eles foram se preparando para isso. Então, eu entendo que o que vai acontecer é mais ou menos isso, sabe? A gente vai ter um movimento de buscar o conhecimento, né? Eu pelo menos, tenho muito que aprender e estudar para conseguir falar sobre isso, né? A gente até estava conversando ontem, eu e a professora Maísa, será que então a gente deveria tratar, por exemplo, de emissão de efeito estufa, né, de emissão de gases junto com as decisões de imobilizado? Quando a gente for falar de imobilizado, já deveria ter algum tipo de controle interno que fale sobre como é que esse equipamento, conforme ele é usado, ele também, como é que a produção vai emitir gases, né? Ou será que a gente deveria ter uma disciplina ou um conjunto de disciplinas que vai tratar especificamente desse tipo de controle interno? E necessariamente a gente vai precisar de profissionais de outras áreas, né? Nós não vamos aprender a medir carbono, não acho que é esse o caminho, mas a gente vai reconhecer na contabilidade, nos controles no relatório, mensurar e principalmente divulgar, né? No caso do relatório de sustentabilidade, principalmente divulgar. Então, eu acho que a gente vai ter um movimento de buscar esse conhecimento à medida que isso vem sendo imposto para a gente.
E eu não estou enxergando, e aí particularmente eu acho bom, um caminho de volta, né? A gente já tem a SEC com um documento que já passou por audiência pública para que isso seja uma divulgação obrigatória, a CVM já está discutindo esses assuntos, algumas mudanças já têm sido apresentadas, então eu não acho que a gente vai ter volta, não, acho que a gente vai ter que correr atrás mesmo desse conhecimento. Complementando, eu tive no encontro, no Congresso da Ampiconte, né, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Contabilidade, que aconteceu nesse final de semana, pelo menos eu tive no início dele, e o atual presidente da Ampiconte, ele faz parte do Comitê de Pronunciamento de Sustentabilidades aqui no Brasil, né? E foi designado para ele, né, como representante da área de educação, a formação de um comitê específico que fosse discutir as questões de educação, né? De que forma a gente vai se preparar ou colaborar, né, nesse movimento que a professora Mariana acabou de falar, de ajudar os professores a se preparar, as instituições a adaptar os seus programas, as suas disciplinas, no sentido de tratar essas questões. Quais pontos específicos a gente vai ter que tratar? Isso não vai ser específico de um que vai ser diferente do outro, né? Então, se todos vão trabalhar no sentido de atingir a mesma meta, a gente pode se reunir, né? A gente pode unir esforços aí no sentido de trocar ideias, quem já tiver mais avançado, ajudar aqueles que ainda não iniciaram esse processo, no sentido de agilizar o processo. Então, essa ideia, ela não nasceu aqui no Comitê Brasileiro, ela já vem lá do organismo internacional, né, dentro do ISSB já se levantou essa preocupação de pensar como esses conceitos eles vão ser disseminados. Então, vai sair de lá algumas orientações básicas que vão ser distribuídas entre os países, e aqui dentro do Brasil, esse comitê que trata dos pronunciamentos de sustentabilidade, ele já tomou a iniciativa de criar o grupo que vai tentar organizar esses trabalhos. Falando, então, com o presidente da Ampiconte, ele disse que no início do ano ele já deve dar início a esses trabalhos, no sentido de reunir um grupo que dê início a essas discussões. Eu vou participar desse grupo, e nesse grupo, inicialmente, vão ser inseridas as pessoas que já estudam a questão de sustentabilidade associado com a contabilidade, o ensino da sustentabilidade dentro do curso de contabilidade. Mas não pode se restringir a essas pessoas, porque são poucas pessoas, são muitos cursos, o curso é muito amplo. Então, essas pessoas vão dar o start, tá certo? Para que a gente possa ter um trabalho bem mais amplo depois, né? Então, todo esforço que puder ser feito no sentido de juntar pessoas interessadas nessa vertente, ele vai ser muito importante. E dentro de cada uma das instituições, nas regiões, no estado, enfim, hoje a gente não tem mais limite geográfico, né? Através da internet a gente pode fazer diversos contatos, diversas propostas, para a gente chegar no melhor produto o mais rápido possível. Obrigado, Maísa. Maísa, só para a gente fazer uma última aqui, aliás, só para colocar, o professor Eliseu Martins está presente aqui no chat aqui também, temos a ilustre presente do professor Eliseu. O Júlio perguntou assim, Cláudio, por mais que estamos refletindo nesse tema dos riscos em geral, em um momento de transformações, o mesmo sempre existiu. As certificações de seguros patrimoniais ajudariam o processo? Quando a gente fala de... primeiro, eu fiquei bastante contente, né? O professor Eliseu Martins, a quem eu tenho uma consideração enorme, né? Por ser autoridade máxima em contabilidade no país, ter sido meu orientador por 2 vezes. Lá na Ampiconte, eu soube também que o evento estava bem divulgado e que várias pessoas distribuídas no país inteiro estariam acompanhando, né? Então, isso nos deu uma responsabilidade maior no preparo e também um orgulho maior de saber que a gente está, de uma certa forma, ainda que minimamente contribuindo para disseminar essa questão, né? Bom, em relação às certificações,
elas contribuem, tá certo? Elas contribuem porque para você instalar qualquer processo de melhoria, qualquer processo de gestão, inclusive no processo de adaptação da empresa, de preparação da empresa para a geração dos certificados de redução de emissões de gases de efeito estufa, é necessário que a empresa faça um planejamento assessorado por profissionais especializados que vão ter várias áreas envolvidas, tá certo? Faça um monitoramento e depois tenha a avaliação dos resultados para saber se eles estão de acordo com o que foi planejado. Todo esse processo que tenha sido rigorosamente acompanhado, desenvolvido, ele vai gerar uma certificação. Então, essa certificação, ela tem valor porque ela provém de um processo que foi organizado, que foi acompanhado por profissionais que são responsáveis, que estão tecnicamente capacitados. Então, a certificação, ela ajuda, sim, nesse sentido. Que bom. Continue, Mariana. Não, eu acho que o fato da contabilidade estar sendo pressionada, né, para fornecer essas informações, vai acabar gerando uma maior interdisciplinariedade, e isso é bom, né? Então, dentro das faculdades, acho que é importante também começar a pensar mais em integrar os cursos, né, as disciplinas de outros cursos, porque essa troca ela vai acontecer necessariamente para que a gente tenha uma boa informação de sustentabilidade, né? A gente estava discutindo o RenovaBio esses dias dentro do Inconte, e a gente estava discutindo a necessidade de ter alguém que seja técnico da área para falar um pouco sobre essas emissões, né? Então, às vezes, a gente sempre vai precisar recorrer a profissionais de outras áreas e a gente vai precisar buscar isso também dentro dos cursos, dentro das formações dos alunos. Obrigado, Mariana. Só colocar aqui, a Lucinéia colocou, meu amigo professor que estuda contabilidade e meio ambiente, Kleber Broglietti, fez a pesquisa na Natura e o resultado é que eles apenas cumprem 40% do necessário. De fato, a gente tem aí a questão de a gente ter uma complexidade muito grande, né? Então, é difícil a gente ter defeito zero, um processo de qualidade perfeito, né? É importante que as empresas estejam empenhadas, né, a mudar o seu processo e que no longo prazo a gente tenha impactos menores, tá certo? Então, eu não acompanhei, não fiz uma investigação, né, para saber disso, mas o fato é, de forma geral, a gente não tem nenhuma empresa que seja perfeita em todo o seu processo, seja porque não tem tecnologia disponível, seja porque não há recursos financeiros disponíveis até aquele momento. Mas é necessário que, gradativamente, a gente tenha esse esforço. Então, a Natura, conforme o Kleber constatou, ela tem apenas 40% de êxito nesse momento, mas pelas informações que ela tem divulgado, ela continua trabalhando para atingir essa meta. Diferentemente de outras empresas, se você for procurar no balanço da Natura, ainda que esteja num grupo de outros, eu não sei exatamente onde está, ela tem um reconhecimento da obrigação dela na redução de emissões de gases de efeito estufa classificados no seu passivo. Ela assumiu a obrigação construtiva de fazer esse processo de redução. Isso é uma iniciativa, é um processo que todo mundo devia ter feito, já devia ter feito, né? Mas a Natura é uma das raras empresas, talvez, que tenha feito até o momento, né? Por que ela não fez de tudo? É uma iniciativa, tá certo? Ela começou por aí, espera-se que ela se mantenha, que ela tenha êxito, que ela cumpra a meta que ela tem divulgado de ser 100% neutra nas emissões de carbono, né? E para ser 100% neutro, aí esse percentual do Kleber tem que aumentar significativamente, tá certo? Então, não estou dizendo que essa empresa é perfeita, que ela fez muito ou que ela fez pouco. Eu estou dizendo que há necessidade de um esforço, que todos entrem, né, nessa campanha, e gradativamente a gente vai conseguir. A gente precisa ter tecnologia disponível para isso.
há muito tempo atrás, eu orientei um aluno e lá no final da pesquisa dele, ele falou para mim, Maísa, então quando todas as empresas, naquele momento a gente falava muito em contabilidade ambiental, né, informações de sustentabilidade ganhou força depois. Ele falava, então depois que todas as empresas se adaptarem, a gente não vai ter mais contabilidade ambiental? Eu falei para ele, não vamos mais. E hoje, atualizando a pergunta dele, vamos ter informações de sustentabilidade? É como a Mariana falou, a gente precisa de informações específicas de contabilidade internacional hoje? Não, porque vai ser incorporado nas empresas de uma forma geral, né? Então, como o meu aluno falou lá há algum tempo atrás, daqui a pouco tudo vai ser tudo tão sustentável que a gente não vai precisar de informação específica para isso. Tomara que isso chegue em breve, ou em muito breve. Só uma coisa importante que eu acho que esse processo traz também é a responsabilidade das empresas de tomar cuidado com aquilo que elas se propõem a fazer, né? Então, ela promete que ela vai ser carbono neutro. A partir do momento que ela declara isso, então, pela norma, ela já deveria constituir uma obrigação, ela assumiu um compromisso público, né? Então, será que ela está colocando isso no balanço? Será que ela está fazendo isso? E essa é uma discussão que a gente tem muitos trabalhos acadêmicos mostrando essa divergência entre o discurso que está no relatório de sustentabilidade e a informação que está reconhecida na contabilidade. Então, as empresas vão começar também a tomar um pouco mais de cuidado com essas promessas, né, que acontecem aí no âmbito da sustentabilidade, que muitas vezes têm a intenção de melhorar a imagem, né, estão muito preocupadas com a reputação, mas que às vezes essa informação não conversa com o relatório financeiro, né? E aí a gente volta em por que surgiu o relato integrado, né? Então, essa é uma discussão antiga, como eu já tinha dito, mas que vem ganhando força aí nos últimos 2, 3 anos. Bom, muito boa a discussão, mas o tempo está passando, né? O tempo urge também. O professor Marcos Mendanha já está aqui presente no Zoom, né? Para a gente começar a fazer as discussões. Queria agradecer muito, muitos elogios aqui, muitos comentários, né? O tema levantou bastante discussão aqui entre os participantes, né? Muitos colegas, muitas pessoas conhecidas, gente do Brasil inteiro aqui, gente de Goiás, gente de Mato Grosso, gente do Sul, do Sudeste, né? Então, foi muito, queria agradecer muito a professora Mariana, a professora Maísa, por esse apoio ao nosso evento, né? Vamos disponibilizar depois o material em formato PDF depois da apresentação. Depois a gente vai fazer por escritos depois esse envio. Professor Cláudio, eu agradeço muitíssimo pelo convite e pelo prazer de estar aqui falando sobre esse assunto. Muito obrigada. Agradeço também mais uma vez, Cláudio. Obrigada. Obrigado.